Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. Ele fez uma carreira política meteórica. Jânio da Silva Quadros venceu a disputa para a presidência da República em 1960, apenas 13 anos depois de ser eleito suplente de vereador na cidade de São Paulo. Mas o fenômeno Jânio ficou menos de 7 meses na presidência e surpreendeu o país com a renúncia em 25 de agosto de 1961. Esse gesto, que teve grande repercussão na vida política nacional, é o tema da reportagem especial Os 50 anos da renúncia de Jânio Quadros. Varre, vassourinha, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Eleição presidencial de 1960. Numa época em que nem se falava em marketing político, o candidato Jânio Quadros escolheu a vassoura como símbolo da campanha. O jingle Varre Vassourinha colou no eleitorado a imagem de Jânio, que fez sucesso em campanhas anteriores. Um homem implacável contra a roubalheira, que varre todos os corruptos da administração pública. Porém, ladrão, isto tem pra todo lado. Caixinha, obrigado. Jânio Quadros levava multidões ao delírio nos comícios, fazendo de si mesmo um personagem enigmático, caricato até. Ao mesmo tempo em que passava uma imagem despojada, exibindo cabelo, gravata e paletó desalinhados, usava uma linguagem rebuscada, com palavras difíceis, sotaque carregado e metáforas, tudo para impressionar. Nesta campanha sou mero soldado do povo, porque dele recebi os símbolos, dele recebi as armas, dele recebi a coragem, a inspiração e a voz de comando. O senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, que na época era vereador em Caxias do Sul, conta o que aconteceu numa visita que o candidato Jânio fez à cidade. O coordenador da campanha em Caxias era o padre Giordano. Um mar de gente de toda a região lá, de Passo Fundo, de todo mundo em Caxias do Sul. 4 horas estava todo mundo ali, ele desce do avião e o padre Giordano bateu num carro aberto. Ele disse: o que é isso? O povo está ali esperando na rua. Ele olha assim, sai do carro, vai no carro que está atrás, que era um carro da segurança, entra e diz assim: toca, direto para o hotel. E o padre Giordano: mas o povo está na rua ali esperando. Eles que veio de noite para me assistir. Se ele tivesse passado de desfilar, 90% ia embora. E ficou todo mundo de noite. De noite era um mar de gente. Jânio Quadros, que era afiliado ao minúsculo Partido Democrata Cristão, o PDC, disputou a eleição presidencial por uma coligação que tinha como principal fiadora a UDN, a União Democrática Nacional. E o homem da vassoura acabou varrendo seus adversários, o marechal Henrique Teixeira Lott e o ex-governador de São Paulo, Adhemar de Barros. A vitória foi esmagadora, 5.600.000 votos, recorde absoluto para a época. O país vivia sob a Constituição de 1946, que previa eleições distintas para presidente e para vice-presidente da República. Jânio venceu fácil a eleição presidencial, mas o candidato a vice, apoiado pela coligação dele, não teve a mesma sorte. O ex-governador de Minas, Milton Campos, perdeu a disputa para o candidato do PTB, o gaúcho João Goulart, o Jango. Meu Rio Grande vai jangar, é Jango, é Jango, é o Jango Goulart. Pra vice-presidente, nossa gente vai jangar, é Jango, é o João Goulart. Com as vitórias de Jânio para presidente e de Jango para vice, formou-se a chapa híbrida Janjan, eleita para um mandato de 5 anos.
Nascido em 1917 em Campo Grande, que então fazia parte do estado de Mato Grosso, Jânio Quadros subiu rápido os degraus que o levaram à presidência da República. No início da carreira política, um tropeço. Nas eleições municipais de 47, só conseguiu ficar como suplente de vereador na cidade de São Paulo. A chance de exercer o primeiro cargo político apareceu no ano seguinte. Assumiu uma vaga na Câmara Municipal quando um decreto presidencial cassou os mandatos de todos os vereadores eleitos pelo Partido Comunista Brasileiro. A partir daí, não parou mais e fez as pazes com as urnas, vencendo todas as eleições que disputou até chegar à presidência. Deputado estadual, prefeito da capital e governador de São Paulo. Bossa nova mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Jânio Quadros tinha 44 anos recém-completados quando assumiu a presidência da República em 31 de janeiro de 1961. Foi a primeira posse presidencial em Brasília, a capital do país inaugurada no ano anterior pelo presidente Juscelino Kubitschek. Mas o clima não era dos melhores entre os dois. Na campanha de 60, Jânio Quadros fez duros ataques ao governo e disse que o primeiro ato dele como presidente seria dar voz de prisão a Juscelino. JK, por sua vez, ameaçava jogar a faixa presidencial no chão em vez de passá-la para Jânio. Uma trégua firmada dias antes, no entanto, garantiu uma cerimônia civilizada, que aconteceu numa manhã chuvosa no parlatório do Palácio do Planalto, onde Jânio fez o primeiro discurso como presidente. Senhor presidente, recebo neste instante de vossas mãos a faixa simbólica do governo de nossa pátria. Recebo-a com profunda emoção, porque tenho consciência do verdadeiro sentido implícito na singeleza desta cerimônia. Instalado no Palácio do Planalto, Jânio Quadros procurou impor um estilo peculiar à presidência da República. O mundo, naquele início dos anos 60, assistia à polarização entre as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Jânio, nesse cenário, optou por fazer uma política externa independente e tentou fazer do Brasil uma espécie de líder dos chamados países não alinhados. Apesar de ser apoiado pela conservadora UDN, o presidente aproximou-se de regimes comunistas, como a China de Mao Tse-tung e Cuba. Para espanto dos americanos e irritação dos udenistas, condecorou com a Ordem do Cruzeiro do Sul o guerrilheiro Ernesto Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana. Na opinião do cientista político Octaciano Nogueira, todos esses movimentos eram uma prova da personalidade confusa de Jânio Quadros. Do seu ponto de vista ideológico, ora estava de um lado, ora estava de outro, era muito amigo da crítica, criticava indefinidamente. Todos para ele eram considerados incompetentes, muitos deles ele considerava desonestos, etc. Mas, na opinião do historiador Antônio Barbosa, a política externa de Jânio era inovadora para a época. Talvez pela primeira vez, o Brasil conseguiu formular ou tentar formular um ponto de vista internacional que fosse seu, que fosse do nosso país, e que ficássemos numa posição de equidistância em relação às duas superpotências da época, Estados Unidos, representado por Washington, e a União Soviética. Enquanto surpreendia aliados e adversários com uma política externa agressiva, o governo Jânio Quadros, no plano interno, seguia velhas receitas para tentar conter a inflação e reduzir o rombo nas contas públicas, aperto fiscal e desvalorização da moeda para aumentar as exportações. O presidente ainda arrumou confusão ao proibir brigas de galo e desfiles de maiôs em concursos de Miss. Também ficaram famosos os bilhetinhos, em que o presidente cobrava providências ou dava broncas nos ministros. Antônio Barbosa observa aí uma falta de visão política de Jânio Quadros. Ele era de um conservadorismo a toda a prova e, na verdade, se preocupou muito mais com miudezas, com aquele varejo pequeno, como se fosse uma espécie de delegado de costumes, do que o estadista de que o Brasil necessitava naquele momento. Apesar das posições polêmicas de Jânio, lá de Caxias do Sul, onde era vereador, Pedro Simão via o governo com bons olhos. Afora algumas, digamos assim, as bobagens que tem a rinha de galo, a proibição de biquíni,
ele me parecia um grande governo. Eu olhava com otimismo. As notas dele, os bilhetes dele, as determinações, eu achava que ia ser um grande governo e apostava tudo no governo dele. Para o cientista político Octaciano Nogueira, Jânio Quadros era mestre em criar factoides e acabou entrando em atrito com a própria base de apoio no Congresso. Cada dia do seu governo inventava um novo objeto, uma nova proposta, e governar mesmo não governava, né? Ele criava caso com os partidos, com os aliados, com os adversários, etc. Mas ele não tinha um programa de governo. Quem eu quero não me quer, quem me quer mandei embora. Política externa que desagradava os Estados Unidos, arroxo na economia, posições polêmicas, base de apoio frágil no Congresso. Jânio Quadros chegou a agosto sob pressão. Para piorar, não havia nem mesmo unanimidade entre a UDN, que o apoiara na eleição presidencial. O udenista Carlos Lacerda, governador da Guanabara, passou para a oposição e no dia 24 de agosto usou os meios de comunicação para denunciar uma suposta tentativa de golpe articulada pelo presidente. Estava então formado o cenário para o último ato de Jânio Quadros como presidente da República, a renúncia. Era 25 de agosto de 1961 e o governo Jânio Quadros tinha 206 dias, um pouco menos de 7 meses. Naquela manhã, depois de uma noite em claro, o presidente compareceu normalmente à cerimônia para comemorar o Dia do Soldado. Fez a tradicional revista às tropas e entregou medalhas. Depois, comunicou aos ministros militares a decisão de deixar a presidência da República e encarregou o ministro da Justiça, Oscar Pedroso Horta, de levar ao Congresso a carta-renúncia. Naquele momento, a Câmara dos Deputados já estava reunida para discutir a acusação, feita na véspera pelo governador Carlos Lacerda, de uma tentativa de golpe articulada pelo presidente. E um requerimento chegou às mãos do presidente da Câmara, o deputado Ranieri Mazzilli. Requeremos a convocação do senhor ministro da Justiça e Negócios Interiores a fim de prestar urgentemente sobre os fatos graves denunciados ontem pelo senhor governador do estado da Guanabara através de estações de televisão e rádio daquele estado. E a carta de Jânio chegou à mesa da Câmara. O documento, de tão inesperado, provocou dúvidas sobre como deveria ser encaminhado. Mas eis que o deputado capixaba, Dirceu Cardoso, puxou da mesa a carta-renúncia e ocupou a tribuna. Senhor presidente, senhores deputados, vamos ler um documento. Mas o documento é uma cópia de documento. Que vai deixar perplexa a Câmara, como que nesse instante perplexa está a nação. O documento é o seguinte: fui vencido pela reação e assim deixo o governo. O plenário da Câmara, atônito, ouvia os motivos alegados por Jânio para a renúncia. O presidente afirmou que desejava um Brasil para os brasileiros, mas que o sonho fora afrontado pela corrupção e pela mentira, e sentia-se esmagado, usando uma expressão que passou para a história. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam, até com a desculpa da colaboração. Se permanecesse, não manteria confiança e tranquilidade, ora quebradas e indispensáveis ao exercício da minha autoridade. Creio mesmo que não manteria a própria paz pública. No último trecho, Jânio Quadros diz que sairia da presidência para voltar a ser um cidadão comum, e o deputado Dirceu Cardoso termina a leitura errando a data da carta. Retorno agora a meu trabalho de advogado e professor. Trabalhemos todos. Há muitas formas de servir nossa pátria. Brasília, 25 de outubro de 61, assinado Jânio Quadros. O gesto de Jânio Quadros pegou o país de surpresa. O senador Pedro Simon conta uma história para mostrar que, apesar do jeito excêntrico de Jânio, não passava pela cabeça de ninguém que ele deixaria a presidência tão cedo. Eu me lembro que eu era vereador,
fiz uma resolução pedindo um restaurante, aquele restaurante popular que tinha lá naquela época, para Caxias do Sul. Foi o ofício, daí a 3 dias veio a resposta. O Jânio Quadros tinha caminhado favorável, daí uma semana veio a determinação. Construa-se no prazo de 180 dias o restaurante. Eu soltei foguete, essa coisa mais fantástica. 15 dias depois ele renunciou-se e foi ao meu restaurante. A carta-renúncia foi lida, a presidência estava vaga, mas havia um problema. O primeiro na linha de sucessão, o vice-presidente João Goulart, estava fazendo uma visita oficial à China. A reação do Congresso e os desdobramentos da crise política estão no próximo bloco do especial Os 50 anos da renúncia de Jânio Quadros, depois do intervalo. Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. No bloco anterior do especial Os 50 anos da renúncia de Jânio Quadros, você ouviu trechos da carta em que o presidente comunicou ao Congresso que estava deixando o cargo. A leitura do documento, numa sessão da Câmara, tumultuou o plenário. Seguiu-se um acalorado debate, com deputados da oposição e da base de apoio ao governo se revezando na tribuna. O paulista Almino Afonso, líder do oposicionista PTB, por exemplo, afirmou que a renúncia era uma farsa. As tais forças terríveis seriam uma cortina de fumaça. Jânio, na verdade, estaria se movimentando para dar um golpe. Que força é? Vossa Excelência permite uma parte? Que mistério é? Estranho condão pode nesse instante derrubar um governo como se derruba um jogo de cartas. Senhor presidente, o Partido Trabalhista Brasileiro nesse instante não pode aceitar essa renúncia senão como um golpe em que o presidente da República pretenda retornar ao governo à maneira de um ditador disfarçado, seja sob que forma for. Uma sessão extraordinária do Congresso Nacional foi convocada para as 3 horas da tarde pelo senador Auro de Moura Andrade, adversário político de Jânio em São Paulo. Na condição de presidente do Congresso, Auro leu a carta-renúncia e, numa sessão que durou pouco mais de 10 minutos, deu posse ao presidente da Câmara, deputado Ranieri Mazzilli, como novo presidente da República. Conforme sabem os senhores congressistas, o ato de renúncia é ato de vontade, do qual deve tomar conhecimento o Congresso Nacional. Nos termos da Constituição Federal, caberá ao senhor presidente da Câmara dos Deputados assumir a presidência da República. Hoje é praticamente consenso que, como suspeitou o deputado Almino Afonso, Jânio Quadros não renunciou por causa das forças terríveis. O cientista político Octaciano Nogueira diz que o que Jânio queria mesmo era ser reconduzido à presidência nos braços do povo, forçando o Congresso a lhe dar plenos poderes para governar. Octaciano vê aí um grave erro de cálculo. Por que supor que Brasília, há pouco tempo inaugurada na época, com uma pequena população que não tomava parte, não era ator importante no processo político brasileiro, ia trazê-lo de volta ao poder? É delírio, evidentemente. É delírio que não ocorreu nada disso. O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, avalia que Jânio e seu ministro da Justiça, Oscar Pedroso Horta, foram atores de uma grande atrapalhada. Eu acho que ele quis dar um lance, mas deu tudo errado. A carta de renúncia era para o ministro da Justiça ficar com ela na mão, olhar, ameaçar, mas o bobalhão foi entregar para o presidente do Senado, e o presidente do Senado era contra o Jânio, leu na hora e deu o fato como consumado. Mas ele queria voltar, e errou no bote que ele deu. Vamos voltar à sessão extraordinária do Congresso de 25 de agosto de 61. Logo depois de dar posse a Ranieri Mazzilli na presidência da República, o senador Auro de Moura Andrade fez uma espécie de apelo às Forças Armadas. Sabemos que elas compreendem como guarda, sustentáculo e defesa que são
do regime, das instituições, da integridade territorial, da soberania nacional, elas desejam e realizarão a sustentação dessas mesmas instituições e desses mesmos princípios. Havia forte resistência entre os militares ao vice-presidente João Goulart, o Jango, pelas históricas ligações dele com a esquerda, inclusive com o então banido Partido Comunista Brasileiro. Quando Jânio renunciou, Jango estava na China em visita oficial e foi grande a pressão dos ministros militares para impedir a posse do vice. Houve até a ameaça de derrubada do avião presidencial se Jango ousasse rumar de volta da China para o Brasil. A tensão aumentou quando o cunhado de João Goulart, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, lançou a Rede da Legalidade, uma campanha para garantir a posse do vice-presidente. Embalado pelo hino da legalidade, Brizola ficou entrincheirado no Palácio Piratini, sede do governo gaúcho. Usou uma rede de emissoras de rádio para defender a posse de Jango e distribuiu armas para a população resistir. O movimento ganhou musculatura, recebendo inclusive o apoio do comandante do Terceiro Exército, General Machado Lopes. Os ministros militares chegaram a planejar um ataque aéreo ao Piratini, mas um conflito armado que parecia iminente não se concretizou, como conta o senador Pedro Simon. O Brizola fez a campanha da legalidade, movimentou, o Brasil se levantou e uma coisa que ninguém esperava aconteceu, que foi o João Goulart voltar ao Brasil e cair fora. A passagem do deputado Ranieri Mazzilli na presidência da República durou 13 dias e a posse de João Goulart se viabilizou graças a um acordo costurado pelos políticos em Brasília. Para acalmar os militares que não queriam Jango na presidência, foi aprovada a toque de caixa uma emenda constitucional para instituir o parlamentarismo. O presidente seria apenas o chefe de Estado, cabendo ao primeiro-ministro, a ser escolhido pelo Congresso, a função de tocar o dia a dia do governo. Resolvido o impasse, Jango tomou posse no feriado de 7 de setembro e tentou arrefecer os ânimos ainda exaltados. Sabem os partidos políticos, sabem os parlamentares, sabem todos que, inclusive por temperamento, inclino-me mais a unir do que a dividir. Prefiro pacificar a acirrar ódios, prefiro harmonizar a estimular ressentimento. A experiência parlamentarista não durou muito. O próprio João Goulart convocou um plebiscito para janeiro de 63, a fim de que os eleitores decidissem se queriam a manutenção do parlamentarismo ou a volta do presidencialismo. Você que sabe que o presidente da República tinha direitos adquiridos pela Constituição. Você que sabe que as regras do jogo foram mudadas depois da eleição. Você que está vendo que o parlamentarismo não funciona. Você que tem o direito de escolher o seu presidente e o seu governador. Você que não admite desrespeito à Constituição. Compareça dia 6 de março e não. 3 em cada 4 eleitores votaram não ao parlamentarismo e assim Jango recuperou como presidente a função de chefe de governo que era exercida pelo primeiro-ministro. Tudo isso 1 ano e 4 meses depois do acordo que instituiu o parlamentarismo para acalmar os militares e permitir a posse de João Goulart. O presidente, no entanto, não terminou seu mandato, que deveria ir até janeiro de 65. Em abril de 64, Jango foi derrubado por um golpe que deu início a 21 anos de regime militar. E o historiador Antônio Barbosa não tem dúvida de que a renúncia de Jânio Quadros foi um fator decisivo para a queda do regime democrático. Esse 25 de agosto de 1961 significou o primeiro grande passo para o fim, para o colapso iniciado em 1946. Ou seja, 25 de agosto abre as comportas para um processo extremamente turbulento, extremamente revolto, que deságua no 1º de abril de 64. Para o cientista político Octaciano Nogueira, os anos da ditadura Getúlio Vargas, que terminaram em 45, ainda estavam frescos na memória, e a falta de uma cultura democrática cobrou o seu preço. Esse sentimento de insegurança, de falta de apego, de falta de fidelidade à democracia ainda estava muito latente na população brasileira. Senão nós não teríamos caído no regime militar. 50 anos depois da renúncia de Jânio Quadros, Octaciano vê no episódio uma lição para o brasileiro.
é preciso votar de forma consciente. O Jânio chegou lá como? Chegou pelo voto popular. Os que votaram nele acreditavam que ele ia fazer uma revolução pacífica no Brasil, etc, etc. Mas se mostrou exatamente o contrário de tudo isso, né? Um homem estável, que largou o país em crise. Como é que nós elegemos um cidadão com tantos problemas, tantas dúvidas e que não tinha demonstrado serenidade, tranquilidade, equilíbrio, etc, para ser presidente da República? E o senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, acredita que as consequências daqueles anos tumultuados ensinaram que é preciso valorizar as instituições democráticas. Temos que valorizar o sistema institucional brasileiro. Graças a Deus, já estamos aí, desde que assumiu a democracia, e acho que nós temos que valorizar. A democracia existe e acho que ela está consolidada no Brasil. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí. Jânio da Silva Quadros deixou a presidência da República, mas não a política. No ano seguinte à renúncia, disputou o governo de São Paulo e foi derrotado pelo velho desafeto Adhemar de Barros. Tentou mais uma vez o governo de São Paulo em 82 e ficou em terceiro lugar. É mais um samba que eu faço. Jânio Quadros ainda teria uma vitória eleitoral de peso. Em 85, aos 68 anos, voltou para a Prefeitura de São Paulo ao derrotar o favorito Fernando Henrique Cardoso, que mais tarde iria se tornar presidente da República. Na prefeitura da maior cidade do país, repetiu algumas práticas da época de presidente, como os bilhetinhos aos secretários, e alguns deles chegaram a ser publicados no Diário Oficial do município. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. Jânio deixou a Prefeitura de São Paulo no final de 88 e chegou a ser lembrado para disputar no ano seguinte as primeiras eleições presidenciais depois do fim do regime militar. O polêmico Homem da Vassoura, que um dia chegou à presidência da República e ficou marcado pela renúncia, morreu em 1992, aos 75 anos. Você ouviu a reportagem especial Os 50 anos da renúncia de Jânio Quadros. Reportagem e texto, Adriano Faria. Produção e apresentação, Jefferson Dalmoro. Locução, Marluce Ribeiro. Edição, Esther Monteiro. Áudio, Cristiane Melo. Produção musical, Alcebiades Muniz Neto. Diretor da Rádio Senado, Flávio de Matos. Diretor da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita. Você pode sugerir temas para as próximas edições do programa Reportagem Especial. Ligue para a Rádio Senado, 0800 61 2211. A ligação é gratuita. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. E você também pode ouvir este programa pela internet, www.senado.gov.br/rádio. Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.